Muito bom dia, um ótimo dia desta terça-feira que está iniciando o nosso Algo a Mais. O Algo a Mais desta manhã trazendo empreendedorismo como pauta. A gente sempre nas terças traz esse assunto e traz pessoas que inspiram, porque justamente a gente quer dar uma força para quem está pensando, né, dar esse passo do empreendedorismo. Então, hoje as nossas convidadas serão Kátia Maldaner e a Denite Detoni, certo? E teremos também uma música bem gostosa com Fabiano Dias. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Tudo tudo certo? bem, Larinha? Beleza. Tudo certo, mais uma vez aqui. É Algo isso a aí, Mais. gostoso, né? A nossa manhã se torna mais gostosa com uma musiquinha, né, pessoal? Então, fiquem conosco que está iniciando o Algo a Mais desta terça-feira. E gostaria, para iniciar essa manhã também, agradecer os nossos apoiadores. A Pazinato Odontologia, a Interne Móveis e Decorações e a Lojas Beneduzzi, que me veste. Então agora vou convidar as meninas para tomar o assento. Sejam bem-vindas, gurias. Tudo bem, Kátia? Bom dia. Denite, bom dia. Bom dia. Sentem. Daí, gurias, tudo certo? Tudo bem. Beleza, seja muito bem-vinda, Denite, que nessa manhã, né, ela vai abrilhantar um pouquinho com a história dela. Kátia, com todo o apoio, né, de quem sempre ajuda pessoas, faz questão, faz treinamentos e tudo mais, para fazer com que as pessoas elas tenham aquela coragem de dar aquele passo, né, Kátia? Isso aí. Fabiano, então, eu vou pedir para que a gente inicie a nossa manhã bem gostosa com uma música. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Obrigada, Fabiano. Então, vamos pedir para que as meninas se apresentem. A Denite, por favor, para a tua câmera, se apresente, para as pessoas em casa te conhecerem um pouquinho. Então, primeiramente, agradeço o convite da Kátia, minha coach e minha amigona.
Agradeço o convite da Conecta, da Laura. Então, me chamo Adenite, sou fisioterapeuta e atuo em Nova Prata há aproximadamente 11 anos. É isso aí. Kátia, muito bom dia. Bom dia Laura, bom dia Denise, bom dia Fabiano, bom dia a todos. Mais uma manhã aqui, podendo contribuir um pouquinho, trazendo a história da Denise, que é uma história que inspira, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas em casa também. Trabalho então com coaching, né, desenvolvimento pessoal e profissional. Tenho a minha empresa Prosper Treinamentos, onde a gente trabalha focando no desenvolvimento das pessoas e das empresas. É isso aí. Então, hoje, para a gente inspirar o pessoal em casa, né? Vamos conhecer um pouquinho, então, da história da Denite. A Denite, tu és fisioterapeuta, né? Uhum. E como... na realidade, quando se é físio, muitas vezes se coloca o seu lugar, como também se trabalha em outros, né, em outros grupos que podem complementar o teu trabalho. Porém, tu seguiste no empreendedorismo, né? Isso. Tu fosse ser empreendedora. Se formou, mas hoje tu tem o Grupo Revitale, pessoal. O Grupo Revitale aqui de Nova Prata é enorme e tem muitos profissionais que você encontra lá. E todos, né, seguidos pela Adenite. Então, como é isso, Adenite, ter essa força, essa vontade de empreender? Na verdade, quando eu me formei, eu não sabia muito o que eu queria, mas então era bem certo para mim o que eu não queria. Busquei algumas oportunidades em alguns lugares, não consegui. Então, a partir disso que eu resolvi e decidi, né, abrir as portas de um negócio. Um negócio pequeno, eu trabalhava sozinha, fazia toda a parte de secretariado, administrativa, fazia tudo. E aos poucos as coisas foram crescendo, foram desenvolvendo. Fui buscando outros profissionais para dividir o espaço comigo, para trabalhar comigo. E hoje, como é maravilhoso. O nosso grupo é uma equipe parceira, uma equipe unida, uma apoia a outra. É bem bom. Nossa. E como é que foi o início, Adenite? Fácil? Assim, foi simples de começar ou tu sentiu, assim, na pele como é tentar e dar um jeito de fazer acontecer? Na verdade, eu acho que o início nunca é fácil, né? No meu início também não foi fácil. E aí, seguido, eu comento, eu não sei se hoje eu fico triste pelas portas que me foram fechadas quando eu estava iniciando, ou se hoje eu fico feliz, porque foram essas portas que me fecharam que fizeram com que eu abrisse a minha porta, né? Claro. Então, mas é difícil para todo o início, né? Ainda hoje a gente enfrenta algumas dificuldades, enfim, eu acho que tem que aprender com isso e seguir em frente. Kátia, essa questão que ela falou, né, e daqui um pouco até pra gente dar uma palavrinha pro pessoal em casa de motivação, porque as portas se fecham facilmente pra ti, né? E como, né, como isso pode ser abordado pelas pessoas em casa, Kátia? Como tu sente? Existem duas formas, né, que pode perceber uma porta se fechando. Pode se vitimizar, se colocar como um coitadinho da situação, ir para casa e chorar e dizer que não tem oportunidade, que ninguém abre as portas, ou fazer isso aí. O que eu posso fazer com o que eu tenho, buscar outros caminhos, outras portas, ou criar suas próprias oportunidades, né? Então, acho que isso é uma coisa bem bacana que tu colocou, Adenite, que no início, muitas vezes, não é uma primeira escolha, né? Aquela que a gente escolhe seguir. Mas, às vezes, não conseguiu o que a gente imaginava buscar, não conseguiu aquilo, você cria as oportunidades e aí você realmente descobre coisas que se te abrissem lá no início aquela porta, você se acomodaria num mundo que talvez nem te pertenceria, mas você ia se acomodar ali porque era aquela oportunidade que surgiu. E às vezes tem pessoas que querem permanecer nessa situação por questão de gratidão, por questão de comodidade mesmo, e não se permitem a sair em busca do novo. Então, existem duas formas sempre de você enxergar
as portas que se fecham, né? Como oportunidades, que tu pode buscar outras coisas, ou como algo que tu realmente é vítima da situação e te acomoda e muda até muitas vezes de ramo, né? Pois é. E em relação a Denite, tu começaste, todo início não é fácil, como tu comentaste. Porém, hoje a Revitale ela está com que estrutura? Para quem talvez não conhece, que justamente conheça, que estrutura hoje, 11 anos depois, a Revitale tem? Hoje nós estamos quase de casa nova. Ah, Então, estamos montando um espaço maior. O nosso espaço não comporta mais a quantidade de profissionais e de pacientes que circulam por lá. Então, estamos aumentando a nossa estrutura. E dia 5 de dezembro, então, a gente está num espaço novo. o Então, endereço desse espaço novo, só para o pessoal já ir sabendo. é Rua Flores da Cunha, 399. Na esquina com a Roberto Selmidei. Certo. E a questão de colaboradores, como é que está a Revitale com colaboradores? Eu digo em relação à estrutura mesmo. O pessoal que vai para lá encontra que profissionais, a quantidade de pessoas, Serviços. profissionais, serviços que encontra. Hoje, então, nós temos a fisioterapia. Somos 2 fisioterapeutas pós-graduadas em traumato-ortopedia, eu e a Daniele Corso. Temos o Pilates, também eu e a Daniele Corso. Uma quiropraxista, a fisioterapia pélvica, fisioterapia dermatofuncional, psicologia, nutrição, massoterapia e médicos ortopedistas e traumatologistas. Então, percebe-se que toda aquela dificuldade, aquelas portas fechadas, elas valeram muito a Nossa, abriram muitas. pena, né? Sim. Isso aí. E quando se vê, Kátia, um crescimento assim, com alguém que realmente teve, de uma forma ou de outra, pensou como eu vou começar e começou, né? E quando tu percebe esse crescimento nas pessoas, até nos teus coaches, seria É isso aí. É muito gratificante, assim, eu conheço muita história da Denite já há alguns anos, né, que eu sou cliente da Revitale, a Denite foi minha cliente também dentro do coaching, então assim, eu conheci um pouquinho da história, vi o crescimento da clínica, e uma coisa que eu acho importante reforçar é que a Denite, ela trabalha muito com parcerias. E eu acho que isso, hoje em dia, é algo que fomenta muito os negócios. Tu tem que ser parceiro, tu tem que ter parceiros, tu tem que ser parceiro de alguém também. Então, a Denite, quando eu comecei em 2016 com o coaching, eu precisava de uma sala para atender. E a Denite prontamente me ofereceu a sala que ela tinha lá, tinha uma sala disponível. Eu dividia na época com a psicóloga. E foi lá que eu iniciei os atendimentos. Então, assim como ela fez comigo, ela fez com muitos profissionais, né, Adi? Que hoje seguem crescendo junto com a clínica, seguem muito parceiros. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim. A Denite, ela tem uma visão de crescer em grupo. E isso é uma visão muito inteligente, assim, sobre um negócio. Pessoa que pensa muito em si, crescer sozinha, acaba uma hora limita o crescimento. Uma hora não tem mais força para crescer sozinho. E as pessoas não aguentam trabalhar com pessoas assim também em lugares assim. Elas querem crescer também, elas querem ver o crescimento que elas podem ter. E a Denite lá na clínica, eu falo isso porque eu sei, Denite, se tu se mudou, me corrige, né? Mas eu sei que ela trabalha muito com essa questão de incentivar as pessoas, dar espaço, oportunidade. E eu acho que é por isso que ela também expandiu da forma que expandiu nos últimos anos o grupo Revitale. Tanto que teve procura de profissionais de fora, né? Para virem para Nova Prata e como uma referência já de atendimento e qualidade dos serviços. Que legal. E, Kátia, a parceria, né? Muita gente procura empreendedores para uma parceria. Só que parceria é quando os dois lados ganham. É isso aí. Né? Isso é um detalhe que as pessoas desconhecem. Eu acredito que quando a gente está à frente, muitas vezes, acontece muito comigo assim também. As pessoas vêm querer fazer parcerias. Só que elas querem pegar carona no teu barco e não
dividir, não te levar no delas também. Então, parceria é isso, é quando um dá e o outro também dá na mesma proporção. Não é só, a parceria não é um ir lá se aproveitar do outro, né? E a gente vê, eu vivi muitas situações no início, eu queria ajudar muito, e eu vi que eu estava sendo muito sugada e não estava tendo um retorno. Então cansa um pouquinho. E eu acho que a parceria é isso, as pessoas precisam entender quem é empreendedor, quem está começando, que parceria, poxa, eu vou lá, eu vou ser parceira da Laura, por exemplo, lá na Conecta, mas o que eu ganho em troca? Também tem que ter o retorno, tem que ter a questão da parceria mesmo, é quando as duas partes estão envolvidas, uma com a outra, não somente uma pendurada lá no barco da outra. Exato, exato. E em relação aos teus colaboradores, Adenite, o crescimento é visto, porque o incentivo, a clínica também incentiva os colaboradores a cada vez mais crescerem, Sim, né? uhum. Inclusive a minha colega, a Daniele, fez um curso também numa área bem interessante. A semana retrasada ela estava em curso em São Paulo. Então, eu acho que isso é muito importante. O espaço não limitar o seu colaborador, incentivar, trazer coisa nova, porque o foco de todas lá dentro é o mesmo, é o bem-estar do paciente, indiferente da técnica que vai ser usada. Se o paciente saiu bem, se o paciente se sentiu bem, teve uma experiência boa dentro do espaço, para nós é o que importa. Certo. Então, Kátia, em relação os colaboradores, as empresas, elas precisam, quem é empreendedor e tem os seus colaboradores, ela precisa fazer eles, incentivar eles, né, a crescerem. Sim, com certeza. E é bacana, assim, a gente falou muito em parcerias ali, mas quando tu fala em colaborador, que é diferente de ser parceiro, né? Sim. O colaborador, ele também precisa estar engajado com a causa da empresa, precisa ter conhecimento. Quando você empreende, você quer pessoas que estejam engajados em fazer o teu negócio crescer. E não só ocupar um espaço ali, é contribuir efetivamente, assim. Claro. Como que com o meu serviço eu vou fazer os negócios darem certo, a empresa funcionar. E em contrapartida, a empresa também tem que dar oportunidade para a pessoa desenvolver esse trabalho, fazer um trabalho bacana, né? E aí tu vai vendo que os resultados vêm. Eles vão acontecendo. Muitas vezes as pessoas são muito aceleradas, já querem o resultado, né? A gente quer o resultado, a gente faz um projeto novo, já quer ver aquele projeto bombando, assim. Mas às vezes é um processo, e a gente tem que ter essa paciência. Quando se contrata colaboradores, eles nem sempre estão na mesma sintonia que a gente, então tem que ter um pouquinho de cautela, de treino, de paciência, de incentivar, treinar, para que todo mundo se engaje no mesmo ritmo. Eu já vi situações em que as pessoas estavam como colaboradores de empresa, mas não sabiam nem por que tinham que fazer o que faziam, não estavam engajados. E realmente começa a travar o crescimento da empresa, porque o sistema não anda, né? Tem que ser uma coisa que flui, que todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, todo mundo sabe lá por que eu estou iniciando essas atividades, o que isso vai dar de retorno. É ter esse envolvimento da equipe com todo a ideia da empresa ali, é passar para a equipe, né, o que está acontecendo, quais são os resultados, o que está legal, o que não está legal, os feedbacks. Até porque a gente recebe muito feedback de clientes, né? Então, como passar isso para os colaboradores? Quanto é importante é eles saberem também, porque não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de um grupo, de uma equipe que se envolve e juntos alcançam o resultado. Pois é, Kátia, fala justamente sobre... são desafios que o empreendedor acaba tendo, porque tu contrata a pessoa, né, por qualidades que ela tem em poder desenvolver o que tu estás procurando, mas tem a questão do investimento nos teus colaboradores, né, que são treinamentos, que são às vezes fazer com que eles entendam o porquê que estão trabalhando naquele setor, ou por que eles precisam desenvolver o trabalho de tal forma e por que eles precisam abraçar a causa, né? Sim. Então... tem que treinar, é uma coisa assim que as empresas têm que parar e olhar para isso.
E no corre-corre do dia a dia, a gente às vezes não para olhar essas questões, né? Tu tá ali num ritmo acelerado e eu vejo por mim assim, às vezes tu não para nem para ver o que tá acontecendo, mas isso é um erro. Tu tem que parar, analisar, fazer uma avaliação de como estão reagindo diante das situações, que muitas vezes não é agindo, mas como a gente reage muito ao que acontece no nosso dia a dia. E às vezes a gente reage de forma muito impulsiva, equivocada e que dá certos transtornos. Então, as empresas, quem é empresário, parar, analisar quem são seus colaboradores, quem são seus parceiros, como está crescendo, para onde está indo, que aí a gente entra no empreendedorismo ali, numa questão mais de crescimento mesmo, planejamento, o que eu quero para minha empresa, e isso tudo também já entrando, já estou mudando de assunto aqui, né? Não, mas é que a questão do empreendedorismo, ele acaba causando depois, para quem empreende bem, sabe que tem o crescimento. Sim. E tem as dores do crescimento, né, Denise? Sentiste muitas dores no crescimento? Sim, senti bastante. Só vou fazer um comentário do que a Kátia falou, que treinamentos, nós não temos colaboradores, e sim as parceiras, né? Muitas vezes o treinamento ele não é só o suficiente se a tua parceira está desmotivada no ambiente que ela está, não tem treinamento que faça com que a pessoa desenvolva. Então, além de sim treinamento, no nosso caso as técnicas, as manobras, enfim, mas a pessoa tem que se sentir fazendo parte daquilo e se sentir motivada no ambiente onde ela está atuando. Claro. Porque senão não faz sentido, né? É querer estar lá, Querer né? estar lá, exatamente. Querer fazer parte. Isso é bem bacana. Isso aí. Eu tenho um adendo aqui para fazer sobre essa questão dos colaboradores. Vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, né? E que eu vejo isso acontecer e aí as pessoas ficam se perguntando. Eu não vou fazer nem nome de A e nem de B. Mas enfim, eu fui num estabelecimento onde eu gosto da qualidade, tipo, do produto que eles entregam, sabe? Mas aí tem a questão dos seus colaboradores, né? Talvez não estejam tão felizes de estar ali, né? E mesmo assim é tipo uma rede muito grande e tudo mais. Ok, aí eu fui no B, certo? Que tinha, sei lá, 10 vezes o tamanho, tinha 10 vezes mais pessoas dentro. Logo você pensa, aqui vai demorar mais ainda do que aquele, né, do que no outro lugar, enfim, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Justamente por esse tipo de treinamento, justamente por esse tipo de, vamos dizer, de competências, né, que os seus colaboradores têm, é que torna o lugar B mais atrativo, mas não sei até se não sei De se qualidade, tu não dizes. sei se a qualidade do produto em si é melhor. Enfim, Ele cria, de certa forma, um encantamento no exato, cliente. uma imagem daquilo. Por quê? Porque, cara, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. Eu quero isso aqui. Tu nem termina de pedir, tipo, o negócio já tá ali pronto, sabe? Né? E então, e vou só salientar que a rede A no mundo é maior do que a rede B. Só que a rede B é muitíssimo mais famosa do que a A. É bem louco isso, assim, sabe? Mas aí, Pela qualidade do... De tudo, né? É agilidade, é qualidade. Tu tudo. vê que o pessoal trabalha em conjunto. Trabalha em Exatamente. equipe, né? A aparência é muito mais atrativa. Tá certo. isso até a gente falou num outro programa com a Karine Lampert, a arquiteta, a questão de tu criar um ambiente de pertencimento, né? Tu tem uma equipe, essa equipe precisa estar engajada. Criar o ambiente é também estar com as pessoas certas ali que desejam fazer parte, né? Porque aí tu realmente vai em algum lugar, numa loja, um restaurante, enfim, você percebe quando a pessoa está feliz ali ou não. E isso Exatamente. é muito nítido. É verdade. E problemas todas as empresas vão ter. Qualquer lugar que você for trabalhar, que você for, que tiver pessoas, vai existir problemas. Um negócio, diariamente, a gente gerindo uma empresa, tu vê problemas que não estão no script diário ali. Hoje estou prontos para resolver esse problema. Então, tem que ter a questão da equipe, do preparo. E se as pessoas ali dentro contribuindo não estão prontas, não estão realmente se sentindo pertencidas àquele ambiente,
quando surgir imprevistos assim, elas vão externalizar aquilo que estão sentindo de dúvida, ansiedade, medo para os clientes. E o atendimento Exato, decai. E ele vai acabar ficando um ambiente tóxico, né? Sim, com essa coisa vai certeza. incomodando. E vai incomodando todo mundo. Pessoal, vou precisar ir para o intervalo comercial e em seguida a gente retorna com o nosso papo sobre empreendedorismo. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, do que tenho pra falar. Todo dia é assim, tempo quente, o pé na estrada. Tô seguindo meu caminho, já parti pro tudo ou nada. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Quero iniciativa e um pouco de humor pra pelejar da minha vida, ser feliz e assim tô correndo contra o tempo e agora não posso parar. Por favor, espere a minha vez, certamente ela virá. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre sempre assim, sempre assim. É isso aí, né, Fabiano? Será que todo dia vai ser sempre assim, né? Na vida do empreendedor, geralmente não é sempre assim. Né, Adinite? A gente aqui estava no intervalo comentando que
justamente as dores do crescimento, né? Porque toda pessoa que pensa em empreender sabe que vai tropeçar algumas vezes, sabe que vão ter uns poréns. Então vamos ouvir da Denite como foi esse, né, esse passo que tu deste e quantas vezes, né, a cada passo às vezes eram dois para trás, né, uma tropeçada, enfim, né, mas Eu acho que isso é bem comum, não só no mundo de empreendedorismo, né, mas na nossa vida. Sim, várias dores, muitas noites sem dormir, muita dor de cabeça, muitos planos, investimentos, e eu não falo só de investimento financeiro, mas quando tu investe em alguma coisa ali, tu investe tua expectativa, tu investe tua motivação, o teu tempo, o que tempo, é precioso. exato. Às vezes sonhos, né? E muitas vezes não dá certo. E aí vem a frustração. E aí aprendi, né, então, com a minha amiga coach, quando vem a frustração, ou tu te vitimiza por aquilo, ou tu aprende com aquilo e pensa, o que eu poderia ter feito para que não acontecesse isso? O que eu posso fazer de agora em diante para que isso não aconteça mais? Então, eu acho que cada vez, sim, que eu tropecei, muitas vezes fui ao chão, levantei e a gente aprende com isso. Então, Kátia, em relação ao que a gente falou, sim, né? Ela é um relato dela, um relato próprio de alguém que várias vezes teve que passar noites em claro, né? A gente sabe bem como funciona tudo isso. E, Kátia, eu gostaria que tu até desse alguns exemplos de pessoas que tu também já atendeste em relação ao que as pessoas podem se preparar na hora que elas vão empreender ou, enfim. A gente fala no geral, porque isso é em relacionamento, isso é em tudo. Porém, aqui o nosso papo hoje é esse. Mas o que as pessoas podem se preparar que elas possivelmente poderão passar na hora, né? Porque a gente tem que alertar. É o lado bom? Sim. Não pode se vitimizar? Não. Mas... eu sempre digo assim. Tu tem que respeitar a tua dor. Tu tem que respeitar teu sofrimento. Se tu caiu, tu tem que chorar. Tu tem que sentir a tua dor ali. Tu tem que viver isso. Isso faz parte do crescimento. Tu não pode fugir a essa dor. Porque ela vai vir de outra forma se tu não respeitar aquilo que tu tá sentindo. A gente tem que ter muito respeito por nós mesmos. Então, caí, vou chorar, vou lamentar, vou reclamar, vou externalizar, vou tirar de dentro aquilo que tá me matando por dentro. Pronto. Um dia eu fiz isso, 2 deu. Agora chega. Agora levanta a cabeça, o que tu aprendeu com esse tombo e vamos para frente, vamos para o próximo passo. Vamos continuar buscando formas de fazer e dar certo. Então, não adianta tu cair, vai fazer parte, mas tu tem que respeitar, tu tem que parar, pensar, refletir sobre o que isso está te ensinando. Isso é algo que engrandece muito o empreendedor. Quando ele se põe num papel de aprendiz e não já de mestre, ele tem muito mais a crescer do que se eu já sei tudo, eu sou até mesmo porque ele tem que criar formas de contornar esses problemas, né? Sim. Porque assim, aconteceu. Porque eu acho que 2 pontos principais, assim, que devem dar aquela desmotivada nos empreendedores é a questão financeira e a questão, às vezes, de tu ter parceiros, e eu tô dizendo em parceiros, até nem colaboradores nesse momento. Parceiros que, assim, tu tinha certeza que aquilo ia dar certo e não deu. Mas e aí? Né? Um problema, assim, que para quem começa empreendendo, é um erro gravíssimo, é acreditar que vai vender o seu serviço, seu produto para a família e para os amigos. Isso é gravíssimo, porque é onde está a maior frustração de quem começa, eu acredito, né? Tu já começa assim, porque todo mundo adora o meu produto, vou vender, sei lá, vou vender picolé. Todo mundo adora minha receita de picolé, nossa, todo mundo elogia, meus amigos, minha família, vou começar a empreender, vou começar a fazer picolé para vender. Aí começa a fazer, e eu mando para a família, mando para os amigos, ninguém compra, aí eu começo a sentir que o meu nicho inicial, ele não está consumindo meu produto e isso dá um desespero.
Então, assim, esse primeiro erro de quem está empreendendo pode ser evitado se tu tem essa consciência de que não são os teus amigos, não são a tua família que vai te manter em pé. Eles vão sim consumir, mas eles não têm obrigação também de estarem ali consumindo o teu produto, o teu serviço. Então tu tem que fazer desenvolver um produto, um serviço, não para a família e para os amigos, mas sim algo que vai dar certo. Então tem que expandir a tua visão inicial ali. Se além da minha família e dos meus amigos, quem mais poderia gostar do meu produto? Quem mais vai comprar o meu serviço? Quando tu for a fazer análise, pesquisa de mercado ali, sair um pouquinho de dentro de casa e olhar um pouquinho para fora, sabe? Olhar o mundo real, as situações reais, antes de iniciar o empreendimento, para não ter essa frustração, né? Lá da decepção inicial, que eu digo. E vem muitas outras durante a caminhada. Tu vai caindo, vai se frustrando. A gente cria uma expectativa muito alta sobre as pessoas, na questão de parcerias, né? A gente às vezes acredita, não, essa pessoa certa, começa ali, faz projetos, vamos junto, e realmente não vinga, não dá certo, não tem a mesma sintonia, não tem o mesmo propósito. Já não me interessa mais, já começo a deixar a outra pessoa na mão, e a outra tá ali vibrando sonhos, né? Tá ali motivada, empolgada, e acaba tendo a frustração. E aí chega um momento que tu acaba aprendendo, né? Tu vai percebendo quem realmente tu pode contar, quem realmente só quer se aproveitar, que infelizmente na área do empreendedorismo tem muito isso, né? As pessoas que vêm ali querer te sugar. Com certeza. Usurpadores, né? É isso aí. E Kátia, nós vemos que, como eu disse, às vezes a questão financeira, às vezes a parceria não dá certo até por causa disso. Mas muitas vezes é a questão de duas pessoas não darem certo juntas. Sim, né? também. Porque às vezes o dinheiro tá vindo, às vezes o dinheiro tá vindo, às vezes a coisa tá acontecendo, mas tu diz assim, poxa, mas por que eu não estou me sentindo bem? Sim. Né? Quando você abre um negócio em sociedade, em parceria com alguém, inicia um empreendimento, tem que ver se todo mundo está com o mesmo sonho. Porque a empolgação inicial, ela é muito estimulante, tu quer aquilo, é um desejo, é novo, é interessante. Por enquanto está tudo na tua imaginação, e tudo na imaginação dá certo. Sim. Né? Na nossa imaginação a gente pode ser o que quiser, pode estar onde quiser. E quando você imagina um empreendimento, você começa a visualizar isso, você imagina, deslumbra um mundo perfeito. E aí, quando esse sonho ele começa a se tornar realidade, a gente vê que ele não era tão perfeitinho quanto na nossa imaginação. E a realidade, muitas vezes, bate de forma diferente para as pessoas. Meu sonho não era tão grande, já vou desistir, não era isso que eu queria, começa a desmotivar. E um trabalha, rala diariamente ali por um objetivo que muitas vezes o outro já deixou há muito tempo. E aí começa a frustração, os negócios quebrarem, as dificuldades de relacionamento, a equipe, se existe uma equipe ali, ela vai sofrer os impactos disso. Consequentemente, vai refletir no cliente, na venda, na qualidade de serviço. E isso é uma cascata, sabe? Uma coisa vai afetando a outra, é inevitável. E é ilusão, qualquer pessoa que quer começar a empreender, que está começando a empreender, acreditar que não vai existir problemas. Porque quando a gente entra para o mundo empreendedor, você se depara com coisas maravilhosas. Por exemplo, liberdade, autonomia, você pode ser criativo, você pode fazer do seu jeito, você consegue coisas que às vezes sendo funcionário você não consegue. E isso é por um tempo, né? De repente começa a pesar mais um outro lado. Começa a pesar os problemas, as dificuldades, aí não fecha cliente, não vem cliente, não consegue vender, não consegue se posicionar, vem a concorrência, aí abre um concorrente com tudo ali, aí tu se vê pequeno, e agora o que eu vou fazer? Bate o desespero e você não tem preparo, não tem parcerias, não tem pessoas para te dar esse suporte, para dar continuidade. Então, você acaba desmoronando e acaba desistindo. Então, é importante ter essa clareza de que empreender é maravilhoso.
mas não livre de problemas. Vamos pegar um exemplo aqui com a Adenite, que provavelmente deve ter passado por isso. Quantas vezes, Adenite, tu trabalhaste mais do que os teus parceiros? De segunda a sexta. Né? Sim. Quantas horas por dia eu sou a mais? primeira que chega e geralmente sou a última que sai. Uhum. Na área da saúde, a fisioterapia, o Pilates tem muita demanda. Então, para dar conta de toda a demanda, a gente abre a clínica às 7 da manhã e alguns dias na semana a gente vai até às 10 horas da noite. Então, eu sou a primeira que sai, geralmente a primeira que chega e geralmente a última que sai. Me identifiquei quando a Kátia falou que a gente tem mais autonomia, pode pegar folga, né? Isso, quando tu se dispõe, talvez na tua cabeça tu, né, se prepara para isso, mas o dia a dia, Não é bem é assim. diferente. É isso. Quando a gente tem parceiros, muitas vezes a gente troca, né? A Dani atende um dia, eu não atendo, a gente reveza geralmente na sexta-feira. Só que tem dias que a agenda tá tão cheia que não tem como. Então as duas precisam estar lá para dar conta da demanda e o paciente não ficar a semana inteira sem atendimento. Claro. E é bem isso, né, Kátia? Tu estavas comentando antes, tu começaste abordando essa questão. Realmente, eu acredito que quem seja colaborador deve se pensar da melhor forma de ser colaborador. Porque tem gente que nasce para ser colaborador e tem gente que nasce para ser empreendedor. Concorda, Kátia? Eu diria, Ou não? eu enxergaria isso de uma forma diferente. Eu não diria que nasce, mas são escolhas mesmo. Eu quero viver uma vida com tais problemas. Na verdade, a gente não escolhe a vida pelos benefícios que ela nos dá, mas sim pelas dores que a gente quer evitar. Então, assim, no mundo colaborador, eu tenho que enfrentar algumas dificuldades. Bater o ponto, cumprir horários, coisas que, para algumas pessoas, por exemplo, para mim, é algo muito difícil. Eu gosto de ter liberdade, para mim é o que me move. Então, as pessoas às vezes demoram para descobrir isso. Então, assim, eu tenho que enfrentar algumas dificuldades sendo colaboradora e no mundo empreendedor eu também tenho que enfrentar algumas dificuldades. E aí a gente, na verdade, faz as escolhas pelas dores pelas quais a gente está disposto a enfrentar. E não pelos resultados, ou que aqui vai ter. Porque de uma forma ou de outra, dos dois lados tem o lado bom Sim. e o lado nem tão bom. Então, a questão é escolher as suas dores. Isso eu gostei dessa colocação, mas sim, em seguida a gente vai continuar falando sobre isso. E, Fabiano, eu quero uma musiquinha agora pra nós, só pra gente se animar um pouquinho. Vamos lá então, né? É isso aí. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Tudo é tão bom e azul e calmo como sempre. Os olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim quando se está amando. As bocas não se deixam nem um segundo, não tem fim. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero uma canção fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Muito obrigada, Fabiano. E agora, continuando nosso papo, até a gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino, que foi dia 18, né? 19 de novembro. Mas antes, eu só queria ouvir da Adenite a questão de investimentos, Adenite. Quando se é empreendedor, nunca se para de investir, né? Eu não sei como é que é a tua vida, como tu sente esse lado, porque para a empresa, às vezes, crescer, tu precisa ou investir no funcionário, ou investir enfim, em equipamentos e tudo mais, né? Estrutura. É a estrutura, exato. Sim, na verdade, eu acho que isso é o que me move. A liberdade, me identifico muito com a Kátia também. E não parar. A gente está sempre investindo em equipamentos, ou em cursos, ou, né, agora no espaço novo. E investindo também, repito, não só investindo financeiramente, mas investindo ali tempo, criando expectativa. Então, eu acho que isso é fundamental. É isso aí. Kátia, quando a gente
pensa em empreender, a gente pensa, bah, vou comprar, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, né? Vou dizer por mim. Sou fotógrafa. Comprei uma câmera, uma lente é o suficiente. Mas as pessoas precisam contar que o crescimento, tanto quando a gente faz cursos, quando a gente vai demandar de mais equipamentos. Então, também alertar as pessoas em casa para que saiba que ela tem que ter a sua reserva e tudo mais. E na hora que tu faz os teus investimentos, tem coisas que quebram, tem coisas que não, né? Então, tem que ter essa questão financeira também, né? Sim, tem que existir um investimento, né? Ele não é só financeiro, ele é um investimento de criatividade. Tu tem que investir horas pensando em como crescer, em como inovar. Tu tem que investir horas de treinamento, sim. E tu tem que estar em movimento. Para que a tua empresa vá crescer, tem que ter movimento, tem que estar crescendo, tem que estar buscando novas formas de oferecer um serviço melhor. Que nem tu falaste no teu exemplo ali, né? A fotografia, quanto ela foi evoluindo, a questão, daqui a pouco vou fazer um curso para usar melhor a luz, usar melhor entender um pouco mais sobre a questão do uso da lente, a parte técnica, a parte... Enfim, aí não é a minha área, não sei, mas enfim, exige treinamentos. Na área como a DENIT presta serviço, eu também, a gente tem que estar sempre evoluindo na questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de novas técnicas, de novas ferramentas, porque a medicina, no caso específico da DENIT ali, na área da saúde, a mesma técnica que era usada, quem sabe até 10 anos atrás, a gente não precisa nem ir muito longe, hoje já foi aprimorada, já existe um detalhe que se tu não acompanhar, tu vai se tornar obsoleto, vai vir outra pessoa vai fazendo. Então tem que estar sempre investindo em conhecimento e também, sim, tem que pensar em oferecer cada vez mais uma estrutura mais Melhor. adequada para o teu cliente, com mais conforto, aquilo que tu busca, que tu sonha dentro do teu espaço, dentro das tuas condições, né? E sim, precisa ter uma reserva, precisa pensar em fazer um planejamento financeiro, mas isso não pode limitar. Quem não consegue fazer, não pode limitar a fazer investimentos. Meu pai, ele é agricultor e ele para mim, é um baita empresário, né? Dentro da área dele, assim. Ele administra muito bem os recursos, eu aprendi muito com ele, ele é uma pessoa que me inspira. Super limitado na questão de conhecimentos ali, os recursos são o que ele conhece, o que ele tem acesso, pouca coisa. Mas ele fez do jeitinho dele as coisas acontecerem. E ele me deixou Quando eu quis fazer um grande investimento, ele me disse assim, que eu não era para ter medo, que nenhuma pessoa vai crescer se não tiver dívidas. Esse foi o jeito dele falar. Mas o que ele quer me dizer com isso? Que às vezes tu tem que dar um passo grande mesmo, tu tem que arriscar. Se tu tá convicto de que tu vai fazer aquilo acontecer, tu tem que arriscar e fazer e trabalhar por aquilo, né? Tu não pode esperar, às vezes, ter ali, preciso fazer um investimento de 5 mil reais. E não tem esses 5 mil reais, não vou fazer, eu vou esperar juntar. Às vezes pode ser tarde demais. Então tem que ter um planejamento. Às vezes arrisca, vai, faz ali. E aí você tem o retorno. Então, é uma questão. Empreender é um desafio. É um desafio, uma questão de adrenalina o tempo todo, né? Às vezes, a experiência que eu tive, então, recentemente, né? Às vezes, tu não precisa ter todo o dinheiro para investir. Eu fiz todo um levantamento, né, para esse investimento que a gente está fazendo. E aí, o que eu tinha organizado não chegou, então, né, passou. Em todos os lugares que eu fui, que prestaram serviço ou que venda de material, eu deixei o valor lá e todos os meses eu vou lá e pago um valor, pago o quanto eu posso. Então, eu fiquei tão feliz com isso porque eu pensei, poxa, às vezes tu não precisa ter o dinheiro na mão. Exato. Se tu tem caráter, se tu tem honestidade, as pessoas vão te dar esse auxílio, sabe, esse suporte. Com E certeza. isso me deixou muito mais tranquila, muito mais motivada também E pensei, não, realmente eu tô no caminho certo. Com Então foi bem legal. E sem contar, Denite, é a motivação de estar trabalhando num espaço maior, Sim. com uma qualidade. Porque assim, sabe-se que todo mundo, quando coloca, já pensa no melhor.
né? Nem sempre se tem as condições de fazer o melhor. Por exemplo, eu vou pegar um outro exemplo, né? Mas eu vou ser músico, eu vou comprar um violão, né? Talvez o meu primeiro violão não seja o melhor, não seja a marca tal. Eu vou fazer acontecer para poder fazer investimento. Então, assim, te ver crescendo assim, Adenite, por exemplo, saindo de um espaço que já era grande, já era pensado para atender, indo para outro local onde tu pode atender melhor, também tem uma motivação aí, né? Sim, com certeza. Quando eu me formei, quando eu comecei, eu não planejei tudo isso que está acontecendo. Eu nunca tive esse sonho de ter uma clínica enorme, Foi acontecendo aos poucos. Desde criancinha, meu sonho sempre foi ter a minha independência financeira. Eu achava lindo, assim, aquelas mulheres que eram independentes financeiramente, que não precisavam pedir auxílio ou suporte para o marido, né? Então, aos poucos isso foi acontecendo e para mim isso estava ótimo, né? Eu ter essa liberdade financeira para mim era o suficiente, estava ótimo. Só que daí as coisas foram acontecendo. As pessoas foram me procurando para agregar e o nosso espaço foi ficando pequeno. Então, esse plano de mudança de espaço, ele já existe já faz bastante tempo. Alguns anos que a gente pensa em migrar para um espaço maior, mas sempre vinha o receio, a cautela do será que é o momento, será que financeiramente vale a pena, será que eu quero mais esse desgaste emocional, porque já tive experiência de abrir um negócio e não deu certo, a Kátia acompanhou esse momento também. Fechei, então tudo isso demora um pouquinho para a gente ir assimilando, né? Mas conversamos, toda a equipe conversou, então definimos que sim, que seria o momento, mesmo estando em meio à pandemia, né? Até um dos nossos colegas me disse assim: Adenite, para muitos a pandemia é a hora de baixar a guarda, mas para nós, quem sabe, é o momento da gente mostrar, né? A gente mostrar para a população que a gente está aqui, que a gente quer prestar um serviço de qualidade, quer estar num ambiente acolhedor, maior. Então as coisas foram acontecendo, eu acho que no momento que tinha que acontecer. A ousadia, às vezes, né? Sim. Que muitas vezes esse medo, inclusive no dia 19 eu fiz uma publicação falando sobre a questão do medo de empreender e uma pessoa leu o texto e disse assim: não sei se eu concordo, porque acho que empreendedor não tem medo. Eu disse, como assim? Tem medo, sim. Eu disse, medo é o que mais nos assombra, assim. Mas a gente aprende a lidar com ele. A gente aprende que sim, pode errar, pode não dar certo, mas a gente tem que ousar, né? Então, por trás da ousadia aos outros, assim, que estão vendo, nossa, ela é muito corajosa. Mas a gente sabe que lá dentro, quantos medos a gente está vencendo. E isso que é legal, assim, acaba inspirando as pessoas a mostrar, a gente pode mostrar aqui que o que acontece por trás dos bastidores, né, Adi? Porque lá fora as pessoas estão vendo, nossa, como as pessoas crescem a passos largos, mas a gente sabe que esses passos largos só são vistos lá fora, porque aqui dentro é um passinho pequeno por vez, e às vezes doloridos, mas a gente sabe que ao mesmo tempo que dói, tem tanta coisa que é gratificante, né, Adi? Que te incentiva, te faz assim, poxa, tá valendo a pena. Eu quero mais disso, eu quero fazer mais pelas pessoas. E isso acaba não sendo mais uma coisa por nós que a gente faz. A gente acaba tendo o prazer de fazer pelos outros, de ver a satisfação do cliente, de ver o quanto que eles ficam felizes, o quanto que eles saem motivados. Os relatos, por exemplo, aí que eu acredito que tu deva receber muito a questão, não tô mais sentindo dor. Sim. É isso que move, né? Às vezes, fazer um investimento maior, buscar mais conhecimento, ousar, pensar um pouco fora da caixa, pensando nos clientes, não tanto nos nossos sonhos, às vezes, mas sim no que a gente quer Até proporcionar. mesmo porque se a gente pensar nos nossos sonhos, às vezes
somente nos nossos sonhos, tá lá com uma reserva bem legal, né? Começando a ter aquela reserva, como todo mundo pensa, aquele pessoal tá indo bem, né? Conseguiu, colocou, fez a reserva, e nisso aparece uma mudança de endereço Sim. com toda uma estrutura nova. Nós tínhamos planos, né? Eu e o meu namorado, né? Como eu chamo, nós tínhamos planos de usar a reserva para lazer, viagens. A gente estava programando até algumas coisas. A gente gosta bastante de acampar, de ir pro mato. E estávamos organizando, então, essa reserva para dar esse seguinte passo, né? E o que aconteceu no meio do caminho? Foi toda usada a reserva para ampliação da clínica. E é bom isso, porque, tipo, nós tínhamos um plano em conjunto, as coisas mudaram, assim, e ele continuou ali do meu lado, sabe? Me apoiando. Não, nesse momento isso é mais importante, a gente adia os nossos planos para um próximo momento. Então, essa parceria também é bem importante e te dá todo um suporte emocional naquele momento que tu... meu Deus, olha quanto, né, o montante que a gente está investindo, olha quanto eu tô devendo, tipo, Sim. Porque esse pensamento, ele vem na nossa cabeça. Com certeza. E aí tem a pessoa ali te dando todo esse suporte, não te preocupa, vai dar tudo certo, calma, a gente já superou outras coisas. Então, como a Kátia disse, aos olhos de quem vê parece ser tudo muito fácil, né? Vou abrir um espaço novo, é muito fácil. Não é assim. Lá dentro a gente sofre, a gente planeja, a gente se organiza. De vez em quando chora um pouquinho, mas eu acho que o resultado é compensador. É a vida real, né? É a vida real. Chega aquele momento de dizer assim, opa, agora eu sou gente grande. É. Então tem que enfrentar os problemas de gente grande, né? É isso aí. E, Kátia, vamos falar um pouquinho, já que a gente está com uma empreendedora aqui, né? Sobre o dia 19, então, na questão do empreendedorismo feminino. O dia 19, então, a gente comemora o empreendedorismo feminino, que vem ganhando força, né? Os números, as pesquisas mostram que o empreendedorismo feminino cresceu muito mais do que a parte dos homens, né? As mulheres estão tendo mais coragem de sair de casa, de fazer as coisas acontecer. E até estava lendo umas reportagens que as mulheres, elas foram ganhando coragem de sair de casa, porque até então a mulher era submissa ao homem, ela era dependente dos homens, e ela foi ganhando espaço, foi ganhando coragem, e hoje a gente vê um mundo muito diferente do que era uma vez, né? E até mesmo, Kátia, porque como o mundo mudou total, né, do que era para hoje, percebe-se que muita gente precisa do complemento de renda. Então, Sim. Não adianta dizer, o marido ele sempre se propôs a pagar e tudo mais e fazer. Porém, a gente sabe que os desafios eles vêm e a família tem que pegar junto. Então, indiferente. Então, as mulheres elas estão também entrando por esse lado, né? Empreender não é só ter uma empresa. Empreender, tu pode ter uma empresa, mas tu pode não ser um empreendedor. Empreender é buscar inovação, é buscar o novo, é fazer as coisas acontecerem. Transformar um negócio, uma empresa em uma oportunidade de empregar pessoas, de oferecer melhorias para a população, inovar, pensando na questão socioambiental, questão econômica, tudo acaba abrangendo, assim, tu não foca só em alguma coisa, no teu individual, não, tu pensa num todo, e aí tu começa a crescer, não só para ti, mas para o mundo, sabe? Tu cresce, é um trabalho que, como é que eu posso dizer, ele não fica dentro da tua empresa, mas ele reflete diretamente fora também. Então, quando tu pensa no que acontece fora também, e tu se preocupa com isso, aí tu tá sendo um empreendedor, tu tá vendo o novo, tu tá pensando, tu tá tendo uma visão sistêmica, é pensar no próximo, a gente fala tanto em empatia. Então, pensar no quem está lá fora recebendo esse produto, recebendo esse serviço, quem está sendo, às vezes, prejudicado, porque, às vezes, dependendo da empresa, os recursos que tu usa. Então, é pensar muito também fora, não só dentro, sabe? E aí,
questão das mulheres, né, que a gente vinha falando, o empreendedorismo feminino, a gente enfrenta muitos desafios que estão muitas vezes em nós mesmos, umas crenças limitantes, né? Que a gente cresce ouvindo algumas mentiras e toma elas como verdades. Pode ser verdade para algumas pessoas, mas a gente pode transformar ela em não mais uma verdade, em algo passado, e criar uma nova verdade, algo que seja mais impulsionador, que seja mais motivador. Como, por exemplo, que mulher é para servir a família, tá ali, ter filhos, né? Hoje em dia já não é mais essa visão. Então, muitas mulheres ainda acreditam nisso. Então, eu acredito que a Denise também, a gente é muito cobrada assim, mas por que tu não tem filhos? Tu não vai ter filhos, né? Sim. Não é que eu quero muito ter filhos. Quero, é um sonho, um desejo. Mas existe um momento para isso, né? E se tu não quiser e também, tudo bem, sabe? Exatamente. E, por enquanto, não é algo que eu acho que precisa acontecer. Porque o que era uma vez o sinônimo de sucesso? Era formar uma família, né? Tu ter filhos, ter um bom emprego. Aí estava feito na vida, como a gente dizia. Né? Mas mudou isso. E aí, às vezes... Mas se tu quiseres viver assim, também tá tudo bem. Também tá tudo bem, né? com certeza. Claro. Só que às vezes tá em nós, assim, não é nem nos outros. A gente acha que é os outros, mas tá dentro de nós. Precisa mudar na gente esses pensamentos, vencer Os medos, esses medos, ou, né, o que impõe, né, aquela ideia imposta para nós, né? Eu Então. posso fazer um adendo aqui. Essa questão do tem que ser assim, né? Isso, eu não sei se é porque a gente está numa região, vamos dizer, um pouco mais no interior, que talvez ele ainda seja muito forte, né? Porque, nossa, muita coisa mudou, né, no mundo desde que, sei lá, vamos dizer, nos últimos 30 anos, muita coisa, tipo, virou de ponta cabeça, assim, sabe? Claro que agora não tanto, mas antes do vírus, né, da pandemia, enfim, tipo, eu viajava muito, sabe? Para vários lugares. Durante o ano, assim, claro que a grande maioria são viagens a trabalho e a lazer muito pouco, né? Mas era trabalho mesmo. Mas o que tu vê fora daqui são coisas que para nós ainda é um choque cultural, vamos dizer assim, né? Mas a questão do tem que ser assim, acho que já nem existe. Não que não exista mais. Para nós aqui ainda existe, mas tipo, sei lá, nos grandes centros a coisa degringolou, vamos dizer assim. Foi muito louco. Tem que ser como eu quero que seja. Exatamente, né? é isso aí. Como eu quero que seja. Como eu me sinto bem, né? É isso aí. Então, pessoal, como está chegando ao finalzinho do nosso programa, tempinho apertado, eu quero agradecer, Kátia, por estar aqui conosco nessa manhã, compartilhando mais uma vez a tua experiência, né, toda a tua vivência aqui com as pessoas. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando de um assunto que eu gosto muito, né? Tenho uma paixão muito grande sobre essa área do empreendedorismo. Quero agradecer a loja Lola, de Nova Bassano, a Mayra, que me veste. Agradecer a Denise também pela confiança em vencer mais um medo, né? Sim. É isso aí. O medo das câmeras. É isso aí. Obrigada, Fabiana, também. Obrigado. Isso aí. Adinite, muito obrigada por ter vindo contar um pouquinho da tua história e dar aquele impulso para quem está em casa, às vezes pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Olha ali. Tu é um exemplo de fez, as portas puderam até ter sido fechadas, porém, né, hoje tu tá aqui e com uma super estrutura, alguém de sucesso mesmo. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Laura, o convite. Agradeço a Kátia, né, pelo incentivo de ter me feito estar aqui. Agradeço imensamente as minhas parceiras, todas elas. E eles, né, que agora em empreendedorismo nós somos em 10 meninas e 4 meninos que trabalham lá na clínica, então as mulheres continuam dominando ali a área da saúde. Então agradeço todos pela confiança, né, que elas estão comigo por um vínculo de confiança, né, carinho, enfim. Então agradeço
aos espectadores e a vocês pelo convite. É isso aí, muito obrigada. Fabiano, muito obrigada por ter estado conosco mais uma manhã, né? Eu que agradeço, né, Laura? Tenho que mandar um abraço pro pessoal os contratantes do final de semana, né? Foi na Mix Lanches e Dom Antônio Casa de Carnes, a gente fez um assado. Thiago Jareta e o Matheus Bristotti, meus grandes parceiros, né? Esses são empreendedores também e são meus parceiros. Como a Kátia falou, a gente tem que ter amigos, tem que ter parceria, tem que ter empatia, tem que ter essa coisa toda, né? Então, grande beijo a todos vocês, obrigado meninas, obrigado Kátia. Isso foi eu nem vou fazer uma consulta, né, de coaching, porque ela já fez, já disse tudo que eu queria ouvir. Né? Brincadeira, muito obrigado, gurias, obrigado Laura, obrigado Algo a Mais, e a gente se encontra na quinta-feira com a agenda da semana e mais música. É isso aí. Então, pessoal, também gostaria de agradecer ao pessoal aqui e a você em casa, né, que dá todo esse apoio assistindo, consumindo nosso conteúdo. A Conecta Mais está aqui para valorizar pessoas de sucesso, né? E, assim, fazer com que todo mundo, aos poucos, tenha o seu sucesso e apareça, né? Então, pessoal, agradecendo. Agora eu deixo vocês com uma musiquinha gostosa do Fabiano e convido para assistir amanhã o Algo a Mais, que falará sobre energia feminina e masculina. Então, pessoal, continuem acompanhando a Conecta. Em seguida também, já vou pedir para o pessoal da nossa produção, assim que terminar o Algo a Mais, colocar a matéria que nós temos sobre o Festival do Folclore Solidário. Tá? Que o festival está com uma campanha solidária e é muito importante, como o festival vai acontecer não nesse final de semana, no outro dia 5 e 6, eu acredito que seja o outro final de semana, e ele sempre tem a questão solidária, porém nesse ano ela está bem forte, ela está em diversos locais da nossa comunidade acontecendo. Então, Doug e pessoal da produção, coloquem depois, assim que finalizar, para que o pessoal possa acompanhar também como pode ajudar na questão do Festival Solidário. Então, Fabiano, muito obrigada e a música é contigo. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca.